Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nova Manhã. É uma gratidão enorme ter você aí de casa com a gente, com muito carinho, né? Sempre tentando trazer as melhores informações para vocês. E hoje eu queria falar de um assunto muito importante. A gente tem falado há algumas semanas sobre a importância de cuidar da saúde. Nós trouxemos o Dr. Fábio, que falou um pouquinho sobre o tempo, não é mesmo? E hoje, no programa, eu tenho a honra de trazer a doutora Fernanda Furlan Patim, que ela é alergologista e imunologista, né? Assim que fala, né, doutora? Para falar um pouquinho sobre os fatores alérgicos. Podem ser através de alimentos, remédios, fatores externos e inúmeros fatores que hoje tem muita gente. Antigamente a gente não ouvia tanto, mas hoje, doutora, é muito comum, né? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito comum. As pessoas vêm se tornando cada vez mais alérgicas, né? Hoje cerca de 20, 30% da população tem algum tipo de alergia. As alergias respiratórias antes são as mais frequentes, mas isso vem aumentando muito ao longo dos últimos anos, né? E acredita-se que daqui mais ou menos 20, 30 anos isso pode chegar a 50% da população alérgica. Não se sabe ainda ao certo porquê, mas provavelmente pelo nosso estilo de vida, alteração de alimentação, alteração dos alérgenos externos, dos alérgenos alimentares, mudança que o nosso organismo vai passando, toda essa epigenética que a gente vai passando ao longo do tempo, mas vem aumentando cada vez mais. E tem também as alergias que acabam tipo assim, a pessoa já nasce com ela, e tem algumas que a pessoa acaba desenvolvendo ao longo da vida. Fala um pouquinho pra gente essa diferença, algumas que já trazem ali logo que a criança nasce. Olha, e depois tem um assunto muito, muito legal para contar e uma experiência. A doutora Fernanda, eu já tive a alegria de passar com ela o Augusto, que foi o paciente. Depois a gente vai contar um pouquinho também sobre essa experiência. Na verdade, alergias, para a gente desenvolver alergia ao longo da nossa vida, a gente já tem que ter uma predisposição genética. Eu falo que não tem alergia quem quer, tem quem pode. Então a gente já nasce com uma predisposição genética e ao longo da nossa vida a gente vai sendo exposto aos alérgenos ambientais, alimentares, drogas, e esses alérgenos vão desencadeando uma resposta imunológica exagerada do nosso organismo, que acaba reagindo, de maneira exagerada cada vez que ele é exposto. Então é preciso que a gente tenha uma predisposição genética associada à exposição a esse alérgeno ao longo da vida. E aí a manifestação da doença alérgica, ela pode aparecer em qualquer fase da nossa vida. Pode aparecer no primeiro ano de vida, na criança pequena, ou às vezes quando a gente já é adolescente, adulto, idoso. Tem alguns idosos que vão manifestar as alergias lá depois de 60 anos, pode acontecer também. Então não tem hora para manifestar, mas geralmente a gente já nasce com essa predisposição genética. E lá no consultório, a doutora Fernanda Patim, ela é uma colaboradora da Unimed Catanduva, e as pessoas te procuram lá no consultório, doutora, por algum tipo de alergia, porque hoje a alergia ela engloba N fatores. A mais comum que o pessoal sempre sabe, ou é de alguma questão de alimento, ou de algum remédio, né? Hoje tem muita gente com alergia à lactose e seus todos derivados, ao glúten. Qual é, digamos assim, acho que a maior procura? As alergias respiratórias ainda são as mais prevalentes, né? A rinite alérgica é a reação alérgica mais comum. Mas também tem a asma, o bebê chiador, que é o lactente sibilante, que também é um quadro de reação alérgica. Alergias alimentares e múltiplos, qualquer alimento, qualquer proteína alimentar pode causar uma alergia. Existem as alergias dermatológicas, as alergias de pele, como dermatite atópica, as urticárias, urticária aguda, urticária crônica, as alergias a medicamentos. Então, tudo que pode causar essa reação exagerada no nosso organismo, existe a procura lá. Mas as reações alérgicas respiratórias são as mais prevalentes. E tem também os pacientes que têm as doenças imunológicas, os pacientes portadores de imunodeficiências primárias, que são os que me procuram, os erros inatos da imunidade, aquelas pessoas que ainda não têm, ou não desenvolveram, ou têm uma alteração genética que causa uma falha do sistema imunológico, ou produzindo poucas células de defesa, ou desregulando o sistema imunológico, causando algumas outras doenças imunológicas. Então, tudo isso faz parte
da rotina do alergista imunologista. Uma perguntinha, quando há aí uma falta, né, de imunização na criança, isso pode prejudicar o sono dela? Se ela não tem uma... Ela não tem uma boa imunidade, ela acaba sempre ficando doente, isso acaba atrapalhando o sono dela? Não, é diferente. A criança que tem uma imunodeficiência, que tem infecções de repetição, e aí se ela tem infecções sinopulmonares de repetição, ela pode ter uma alteração do sono, uma apneia obstrutiva do sono. Isso. Ou uma criança que tem uma rinite alérgica, que aí ela pode ter uma obstrução nasal, que atrapalha ela ter uma respiração nasal melhor, né, na hora do sono. Sim. Então isso pode atrapalhar ela no sono. Mas ter uma doença imunológica não significa necessariamente que ela vai ter alteração do sono. Ela vai ter uma alteração de padrão do sono se ela tiver principalmente uma alteração respiratória. Aí sim, a gente tem que respirar bem para dormir bem. Com certeza. E não tem como a gente saber se tem um tipo de alergia se não fizer exame. Tem exames específicos, né, doutora? Os exames eles ajudam bastante a gente a chegar no diagnóstico. Mas no caso de alergia, a história clínica do paciente é o mais importante. Ela é fundamental para a gente chegar num diagnóstico. Eu falo que diagnosticar uma alergia é igual um detetive. Você precisa saber dos mínimos detalhes daquela história para tentar identificar se aquilo é uma resposta alérgica, uma reação alérgica, e qual foi o causador. Principalmente alimentos, medicamentos, a gente precisa de uma história detalhada, né, da linha do tempo da reação para a gente saber diagnosticar. E aí quando a gente tem um alimento, um medicamento suspeito, aí a gente tem alguns testes ou alguns exames que podem ajudar a gente a chegar nesse diagnóstico. Por exemplo, nas alergias alimentares, uma vez que a gente tem um alimento suspeito, a gente pode fazer um exame de sangue, pesquisando uma IgE específica a esse alimento. IgE é um anticorpo que a gente produz especificamente contra a proteína, ou fazendo os testes cutâneos. Em casos de pacientes que não têm alergia alimentar mediada por anticorpo, são os testes de provocação oral. Então, existem testes e exames que podem ajudar a gente a chegar no diagnóstico, mas a história clínica é fundamental. Porque às vezes tem alguma situação que você passa que acaba sendo mais fácil de diagnosticar qual alergia no caso. Vou contar um pouquinho da história para vocês. O Augusto, a gente descobriu que ele estava de 5 para 6 meses. A gente estava no almoço e aí ele ingeriu uma batatinha encurtida. E ele teve uma alergia muito... como que eu posso dizer? Assustadora. Porque ele teve todos os sintomas. Ele teve vômito, ele teve urticária, ele teve diarreia. E aí, de antemão, fomos até o hospital. A médica deu uma injeção para cortar o efeito da alergia. Aí a gente fez os exames, procurei a doutora Fernanda. E aí ela falou, olha, a gente vai vasculhar, mas provavelmente ele tem alguma alergia relacionada a algum alimento aí. E aí a gente descobriu que ele tinha uma alergia bem alta a... proteína do leite, né, doutora? Proteína do leite, é muito comum a criança, o lactente, né, o bebezinho, ele começar a apresentar reações alérgicas quando inicia a introdução alimentar. Então, muitas vezes ele pode ser sensibilizado pelo leite materno, né, alguma coisa que ele teve contato, e o leite costuma ser geralmente o primeiro alimento, por ter contato com as fórmulas, às vezes já na maternidade. E aí, com 5, 6 meses, quando eles começam a introdução alimentar, apresenta a reação. E o que aconteceu com o Augusto foi o caso bem mais comum, né? Ele tinha um IgE, um anticorpo específico contra a proteína do leite. Sim. Ele fez a dieta de exclusão e ao longo dos 2 primeiros anos ele foi entrando no que a gente chama de tolerância imunológica. Tanto que ele foi tendo alguns escapes, não foi reagindo tanto, né? E com 2 aninhos a gente viu que ele já estava tolerante. E o importante é isso. Acabei seguindo, a doutora deu 2 folhas sulfite que eu assustei. Eu falei, nossa, você não pode comer nada disso. Ela falou, mas vai ser muito importante nesse princípio, né, do tratamento, para ele poder realmente, numa certa idade, a gente não pode dizer quando ele pode ficar imune dessa alergia, quanto apresentar leves sintomas. E graças a Deus a gente conseguiu seguir aí com todo o protocolo que a doutora falou, deu super certo, hoje ele consegue comer de tudo, e isso é muito satisfatório, porque quando a gente faz certinho o que o médico fala, você pode ter apresentar um resultado maravilhoso, né, doutora? Não, nesses casos, no caso de uma alergia alimentar, a exclusão é fundamental, né? Tanto para ele ter uma chance de desenvolver uma tolerância, mas quanto para não apresentar reações graves. Sim. A cada escape dessa proteína, a criança pode apresentar desde uma reação leve, mas como uma reação anafilática, né, que pode ser fatal até. Sim, então sim. As exclusões são importantes até para proteger a vida daquele paciente, né? E eu já ouvi bastante amigas dizerem que depois da gestação acabou tendo um tipo de intolerância à lactose ou ao glúten. Como a doutora disse, tem lá atrás alguma coisa que já tinha e acabou desencadeando.
Como que funciona isso no organismo da pessoa? Na verdade, a gente tem que sempre diferenciar esse sintoma do paciente, se é o sintoma referente a uma alergia ou a uma intolerância. São coisas bem diferentes. Bem diferente. Na alergia, a gente tem o envolvimento do sistema imunológico e a gente só consegue reagir a proteínas alimentares. Então, se eu reajo ao leite, por exemplo, eu vou reagir à proteína do leite, não vou reagir à lactose. A lactose é o açúcar do leite. Quem tem intolerância à lactose, geralmente tem uma falha de produção, né, ou de quantidade necessária de uma enzima, né, que é a lactase, uma enzima que consegue quebrar a lactose em monossacarídeo para ser absorvido. E aí quem não consegue quebrar esse açúcar, né, esse disacarídeo, ele acaba tendo reações mais gastrointestinais, então aumento de gases, diarreia, cólica, mas não vai ter uma reação grave como uma urticária, uma falta de ar, um vômito importante, né. Então as intolerâncias, elas causam só sintomas gastrointestinais. E não causam um risco de vida, diferente das alergias, que podem causar reações graves causadas por proteínas. O glúten, por exemplo, ele é uma proteína presente, né, no trigo, que você pode ter um quadro de alergia ao glúten, que são reações mais graves, e um quadro de intolerância também ao glúten. Muitas vezes essa intolerância pode ser porque a pessoa não consegue ter uma boa absorção da proteína no intestino, ou porque ele tem anticorpos que vão causar uma alteração de vilosidade intestinal, que é a doença celíaca. Então a doença celíaca é uma intolerância ao glúten, mas ela tem um fator autoimune. E algumas pessoas podem ter uma intolerância, né, o que a gente chama de celíaco-like, que ele não tem o anticorpo, mas ele não se sente bem quando ele ingere. Entendi. Então é um sintoma diferente, ele não causa um risco de vida, ao ponto que quem tem uma alergia à proteína do glúten pode ter reações diferentes, urticária, anafilaxia, choque anafilático, reações mais graves. É importante a gente explicar a diferença, porque tem gente que acha que eu tenho intolerância a isso, eu tenho alergia a isso. É duas coisas totalmente diferentes, né, doutora? De consequências diferentes, né? Ninguém morre por intolerância, mas você morre de alergia. De alergia. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar mais um pouquinho desses tipos de alergia que estão relacionados ao nosso dia a dia. Talvez você já ouviu falar, mas não tem tanto domínio sobre o assunto. É importante a gente saber de tudo que a gente passa, que a gente come, remédios e tudo mais. Doutora Fernanda vai estar com a gente no próximo bloco. Não saia daí que eu volto já. Na farmacopatia você encontra, além dos florais de Bach próprio e da linha Therapy, o floral de Saint-Germain e Mata Atlântica. São indicados para tratar as nossas emoções e para ajudar a equilibrar as disfunções comportamentais e mentais. Os florais também são indicados para tratar sintomas como saudade, ansiedade, depressão, bruxismo, emagrecimento, foco nos estudos, entre outras questões. Entre em contato com a Farmopatia e personalize os florais conforme a sua necessidade. Vai verão, vem verão e a dúvida é sempre a mesma. Se apertar para pagar um plano que talvez você não use ou guardar dinheiro para fazer uma consulta quando você precisar. Nenhum nem outro. Peça o cartão de todos e tenha descontos em exames, consultas em clínicas parceiras e até em cirurgias. Além de descontos em educação, conta de luz, gás. E você resolve tudo aqui, ó. Como que eu sei? Anos de praia. Cartão de todos, todos os dias com você. Com uma equipe multidisciplinar e especializada, a Amor Saúde oferece atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado. Clínica geral, consultas, exames e uma área odontológica completa, com ortodontia, cirurgias e implantes. Tudo com condições especiais para quem não tem acesso a planos de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento. Fale conosco no WhatsApp 17 997 24 73 93 ou na área da medicina 3521 9304, na área odontologia 3524 4068.
Rua Bahia, 125, no centro de Catanduva. Amor Saúde. Quem ama, cuida. A Top Frios e Laticínios é a melhor empresa de distribuição de alimentos de Catanduva e região. Com atendimento personalizado, variedade e ofertas especiais, na Top Frios você economiza a semana toda. Venha conferir a nossa loja que foi totalmente reformada para oferecer mais espaço e conforto para você. E nas compras acima de R$ 150, concorra a 2 motos Honda Bis. Rua 15 de Novembro, número 1306, telefones 3523-9820 e WhatsApp 17997459897. Top Frios, o melhor para você! Gente, esse novo aplicativo que chegou na cidade é sensacional. Além do menor preço com as corridas, você ainda ganha dinheiro. É isso mesmo, maravilhoso, né? É muito fácil, é só você indicar para os seus amigos, eles começarem a usar e aí você já ganha. Então, além do desconto, por ser o menor preço, você ainda ganha dinheiro por eles usarem. E é super fácil, vou mostrar como que a gente compartilha com os amigos. Vocês viram que bacana? Assim que o seu indicado baixar e fizer a primeira corrida, você já ganha R$1. Bacana, né? Se você quer qualidade, segurança e rapidez, é Smart Ride. E não tem surpresa na hora do pagamento. Quando você pede, você sabe exatamente quanto vai pagar pela corrida. Então, seja inteligente, seja Smart Ride. Se você conhece a Telecidade, então você conhece o Dr. Microondas, uma empresa com mais de 27 anos de tradição e que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, micro-ondas e eletrodomésticos em geral. A Telecidade ainda revende ventiladores Lorenseed e parcela os pagamentos nos cartões de crédito. Pensou em manutenção de micro-ondas? Lembrou do Dr. Microondas da Telecidade. Praça 9 de Julho 258, no centro de Catanduva. Telefone 17 35 23 24 10. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutti Felice tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutti Felice recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery 99657-2635. A Tutti Felice está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutti Felice, o melhor para você. Programa Nova Manhã está de volta e hoje aqui no estúdio tem a doutora Fernanda Patini Furlan, ela que é a alergologista e imunologista, é assim que fala, né, doutora? Que eu dou umas enroladas nos nomes dos médicos aqui, gente, porque é muita informação para minha cabeça, mas vamos lá. Nós estamos falando sobre alergia, a doutora é especializada nisso, e hoje tem muitos fatores que causam alergia. Como detectar? A gente falou sobre alguns tipos de exame. Quando a pessoa tem uma alergia, como que ela pode se livrar dela, digamos assim, doutora? Quando dá, por exemplo, uma coceira. A coceira, na verdade, ela é um sintoma, né? A gente tem que saber a causa da coceira. Então, se foi um alimento que a pessoa ingeriu, e ali, geralmente, as alergias alimentares, que são mediadas por anticorpos, elas tendem a aparecer entre 30 minutos até 2 horas que a pessoa ingeriu o alimento. Então, por exemplo, ela comeu uma banana e ela sentiu a boca, começou a coçar, começou a inchar, imediatamente suspendeu o alimento suspeito, né? Não ingerir mais, e ela pode ter que tomar um antialérgico. Mas a gente sabe que as reações, mesmo as reações leves, elas podem evoluir para as reações graves.
Então, o que chama mais atenção, que a pessoa tem que chamar atenção, é quando ela envolve o sintoma em 2 órgãos. Então, por exemplo, se ela tem uma coceira na pele e junto ela começa a ter vômito, ou ela começa a ter uma diarreia, ou então ela coça a pele e tem falta de ar, começa a chiar o peito, ela pode estar evoluindo para uma anafilaxia, que já é uma reação mais grave. Procurar o hospital imediatamente. A anafilaxia tem que ser tratada em ambiente hospitalar de maneira rápida. Agora, se é só uma lesão de pele que ela coça, ela pode usar um antialérgico e ir observando o que causa a reação. Se é um cosmético, se é algum sabonete que ela usou, ela pode suspender e procurar um médico para fazer uma investigação daquela substância. Medicamentos, a mesma coisa, ele pode dar desde coceira na pele até vômitos. Então, sempre que a pessoa tiver 2 órgãos associados ao sintoma, ela precisa procurar o hospital imediatamente. Que é onde já é um estágio mais grave, né? Para entender mesmo que ela está num quadro de alergia. Ela pode evoluir a óbito rápido, anafilaxia, ou então um choque anafilático, quando tem envolvimento do sistema cardiocirculatório, ela pode evoluir para óbito muito rápido. Então, sempre que tiver uma reação mais grave envolvendo 2 órgãos, a pessoa tem que procurar o pronto-socorro. Às vezes ela não percebe que é uma reação grave, o paciente acha que reação grave é aquela que incha o rosto, que coça. Mas não, por exemplo, se ela começar a ter vômito, sentir falta de ar, chiado no peito, ela pode ter evoluindo para anafilaxia, ela precisa procurar o hospital também. E é grave. Gente, vocês não têm ideia o que é ver uma criança desse jeito. Quando Augusto, ele reagiu assim, foi tudo junto. Ele teve a falta de ar, começou a vomitar, o rosto dele encheu de bolhas desse tamanho assim, começou a dar diarreia, e aí você fala assim, meu Deus, eu vou perder meu filho, tem que realmente correr. E quando você tem já um diagnóstico de quadro alérgico, existem tem que andar com os remédios próprios, né, doutora? Caso você tenha ali uma... Sim, quem já tem o diagnóstico, por exemplo, uma criança tem alergia à proteína do leite, sabidamente já sabe que ela tem essa reação, que ela tem reações IgE mediadas, né, mediadas por anticorpo que podem evoluir com gravidade, ele tem que ser orientado, além de todas as exclusões, evitar a reação cruzada com utensílios que podem estar contaminados. Ela já tem que saber um plano de ação de anafilaxia, que a gente orienta o paciente, quais são os sintomas característicos da anafilaxia. Ela é orientada a usar a caneta de adrenalina, né, a adrenalina autoinjetável, que é aquela que ele aplica na perna quando tem uma reação. Com a caneta ela consegue ganhar tempo para chegar no hospital, né, e ser observado, ser tratado novamente. Ou se é uma reação leve, a usar um antialérgico, um corticóide, se necessário, mas principalmente ter o seu plano de ação para anafilaxia. Todo paciente que já teve uma anafilaxia ou que tem chance de desenvolver uma anafilaxia precisa ter o seu plano de ação e saber como agir, como se medicar para conseguir chegar no serviço de urgência. Que é no caso um dos fatores que eu anotei aqui, que é as crianças, que elas quando está na fase de descoberta alimentar, é importante, né, tá sempre ali atento, porque às vezes a mãe está trabalhando, ou fica na escolinha, ou fica com os avós, ou fica com alguma cuidadora. Então, é muito importante. Porque, às vezes, o dia que ele vai descobrir, ou ela vai descobrir, às vezes, um dia que às vezes, você não vai estar ali. É importante mesmo, na inclusão dos alimentos, estar sempre de olho, né, doutora? Eu achei engraçado a doutora falar, uma fruta, ela pode dar uma alergia? Muito. Qualquer proteína alimentar pode dar reação. E hoje, a gente vem vendo um aumento muito grande de alergia à banana nas crianças que começam a introdução alimentar. A gente não sabe ainda o porquê está tendo esse aumento importantíssimo da banana, e geralmente é uma das primeiras frutas que os pais testam, mas é uma das frutas mais alergênicas, a banana, por exemplo, né? Alguns podem ter reação ao látex, que é a proteína da borracha, fazer uma reação cruzada com banana. Então existem qualquer alimento, qualquer proteína alimentar pode causar reação, seja fruta, legumes também, arroz, pode dar reação. Então, qualquer proteína alimentar pode causar uma reação. Sempre a partir dos 6 meses, o pediatra vai orientando os pais a iniciar a introdução alimentar. Ela pode comer de tudo. A gente tem a chamada janela imunológica, né, que acontece aí até os 9 meses. Então, a gente orienta que até os 9 meses a criança tem que ingerir todos os tipos de alimentos, frutas, legumes, carnes, peixes, né, os frutos do mar, as oleaginosas, para ganhar essa janela imunológica, essa chance. Quanto mais tardio é a introdução de uma proteína alimentar, a gente vê que é maior a chance de desenvolver uma reação. Mas o ideal é que ele vai introduzindo um alimento a cada dia e vai observando. É muito difícil um alimento dar reação na primeira vez que a criança tem contato. Geralmente a gente precisa de uma pré-sensibilização. Então ele comeu a banana hoje, não teve nada, no dia seguinte nada, na terceira vez que come reage. Então é isso que os pais têm que ficar atentos, né? Introduzindo, é importante essa dica. Introduzindo os alimentos, e no primeiro sinal de uma possível reação,
suspender aquele alimento, sempre anotar tudo que ingeriu naquele dia, porque às vezes ele comeu um kiwi e depois de meia hora a banana reagiu, e pode ter sido um kiwi. Então sempre anotar aquilo que a criança ingeriu no dia, procurar o seu pediatra para ele ser orientado a procurar o alergista. E quando a pessoa ela apresenta uma alergia a algum medicamento, como que ela deve se portar? O que ela deve fazer quando ela descobre que, por exemplo, ela às vezes está em casa, toma um remédio para dor de cabeça, não sei, tem alguns remédios que tendem ou não. Cada ser humano tem uma predisposição a ter um tipo de alergia. Cada um pode apresentar a alergia a algum medicamento independente. A gente sabe que hoje existem medicamentos que têm uma chance maior, porque são os medicamentos que a gente usa com muita frequência, como medicamentos para dor, né, os analgésicos, os anti-inflamatórios, né, que são os mais comuns de apresentarem, antibióticos também, mas você pode ter reação a um quimioterápico, a qualquer tipo de medicamento pode dar uma reação. E aí, uma vez que o paciente ingeriu o medicamento e ele apresentou reação, tem que suspender esse medicamento e procurar o alergista para investigar. Até para ser orientado à troca da medicação, se existem chances de ter algum medicamento que faz reação cruzada. Por exemplo, a gente sabe que os anti-inflamatórios, pelo mecanismo de ação deles, se eu tenho alergia à nimesulida, eu posso ter uma chance maior de apresentar alergia a S, a dipirona, ibuprofeno. Então aí o paciente pode ser orientado, né, as chances, né, de ter as reações cruzadas aí. Mas um remédio que ele nunca tomou, ele não sabe se ele vai ter reação ou não. É comum as pessoas me procurarem às vezes, eu vou passar por uma cirurgia, tô com medo de ter reação ao anestésico, eu quero saber se tenho alergia a anestésico. Se você nunca tomou, não tem como saber, você vai ter que tomar a primeira vez. Se reagir a algum medicamento, a gente investiga esse medicamento suspeito. Mas a chance de uma pessoa que nunca tomou nenhum remédio apresentar uma reação é igual para todo mundo. E uma pergunta que eu acho que todo mundo, quando recebe o diagnóstico no seu consultório, pergunta: doutora, a alergia tem cura? Depende da alergia, da idade que ela apareceu e qual é a causa dessa alergia. Alergias que a gente sabe, por exemplo, respiratórias, rinite, asma ou dermatite atópica, essas não tem cura, elas têm controle, né? São doenças crônicas que a gente não cura, mas a gente controla. Controle ambiental, controle com medicação, evitar aquilo que pode causar alergia. Alergias alimentares, se aparece na infância, principalmente os principais alergênicos das crianças, né? Leite, ovo, soja, trigo, amendoim, com a maturação do sistema imunológico, ele pode adquirir uma tolerância fisiológica e curar essa alergia. Ao passo que se a alergia alimentar ela aparece um pouco mais tardio, já na vida adulta, adultos têm muita tendência a ter alergia a frutos do mar, oleaginosas, essas geralmente não têm cura e vão ser para sempre. Então depende da alergia e depende de quando ela apareceu. Então algumas podem ter uma cura fisiológica, outras vão ter só um controle para o resto da vida. E como eu falei no começo do programa, a sua insistência em fazer todo o regulamento certinho que a doutora passa, de uma dieta, né, de um alérgico, fazer tudo certinho, com certeza você vai ter um resultado bem satisfatório. Porque às vezes parece chato, nossa, mas não vai poder comer isso. Depois você acaba aderindo à sua rotina normal, acaba virando uma normalidade. Mas se preocupar com aquilo que realmente é uma alergia bem grave é importante. Porque talvez pode ser um sintoma leve que ela vai desenvolver na alergia, mas também pode trazer a óbito, como a doutora falou, né? A gente nunca sabe como cada um vai reagir, né? E fazer o cuidado é importante. Até para prever, né, uma reação grave que pode evoluir a óbito. E não é fácil. Você passou por isso na sua casa, né? Ter uma criança com alergia alimentar não é fácil. Eu falo que uma criança alérgica em casa, a família inteira se torna alérgica. Com certeza, que qualquer lugar que você vai, você fala assim, ninguém pode dar isso. Meu filho não pode pegar aquilo. E eu lembro uma vez que eu tava na igreja, teve uma comemoraçãozinha das crianças, eu saí de lá da frente disparado, porque elas começaram a dar algumas coisas. E eu falei assim, ele não pode. E a criança é inocente, ela vai aceitando. Isso, exatamente. Mas eu falo que a família se torna alérgica, por exemplo, o seu filho não pode ir com leite, você não vai comer um chocolate na frente dele, você vai ficar com medo, né, de ter o contato, dele querer ingerir. Então todo mundo acaba evitando. Quem não passa por isso não tem noção, mas eu lembro um dia, até eu comentei com a doutora, a gente chegou da academia, tomou whey e eu fui beijar ele, coitadinho. O menino quase morreu, ele ficou parecendo que tinha tido catapora. Então. Um beijo. Então, é algo importante sim, a alergia é algo muito importante que deve ser tratado. A doutora Fernanda, ela tá sempre muito ligada aos seus pacientes, sempre dando o maior suporte
né? Eu falo que a Unimed, ela tem essa amplitude de médicos que se comprometam mesmo a te dar um suporte no que precisar. E eu agradeço muito a doutora por ter vindo aqui hoje, ter explanado todo os seus conhecimentos e tirar dúvidas do pessoal de casa mesmo, porque é algo tem sido tão natural hoje nas famílias, não é mesmo? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de alergia. As alergias estão ficando frequentes, mas ainda assim a gente sabe que a nossa especialidade é uma especialidade nova, né? Que às vezes nem os próprios médicos sabem orientar. Então é sempre muito bom poder falar de alergia, também de imunologia, com uns quadros que estão aumentando cada vez mais, né? Então eu que agradeço a oportunidade. Outra coisa que eu acho que às vezes as pessoas elas pecam e não sabem por conta de falta de informação. Eu não sei quando procurar um alergista, um otorrino ou um pneumologista para cuidar dessa parte respiratória, de não sabe se é alergia, se é algum desvio. Eu acho que é uma resposta legal para dar pro pessoal de casa. Sim, muitas das doenças, elas podem ser tratadas com vários especialistas. Então, por exemplo, a rinite alérgica, né, que engloba esses três aí que você citou. Tanto o alergista, quanto o pneumologista, quanto o otorrino, eles conseguem fazer um controle, um diagnóstico e um controle da doença alérgica. É que às vezes, né, da rinite, por exemplo, e o alergista e o pneumologista da asma, mas existem alguns casos, por exemplo, que a gente precisa de um teste alérgico ou então de um tratamento mais específico, como um caso de uma imunoterapia alérgena específica, que o paciente pode fazer para rinite alérgica, aí já é o alergista que faz. Mas uma cirurgia por um desvio de septo, uma polipose nasal, aí o otorrino já cuida, ele que opera, mas o alergista também pode fazer o controle da polipose com imunobiológicos. Então a gente se conversa entre as especialidades. Às vezes um sempre vai ajudando o outro. Olha, se operar eu não opero, mas o otorrino opera, então se precisar de uma cirurgia. Usar imunobiológico, às vezes o pneumologista, o otorrino não tem muita mão, o alergista e o imunologista já conseguem ter uma mão melhor. Então a gente vai se ajudando, um ajudando o outro para um objetivo comum, que é ajudar o paciente. E para finalizar a nossa entrevista com a doutora, eu queria perguntar algo que é muito comum, ou é mito ou é verdade. Não sei, a doutora vai falar aqui pra gente. A alergia é psicológica? Mito. Mito. Não, nenhuma alergia é psicológica, né? Como causa fator psicológico, estresse, ansiedade. Geralmente as reações alérgicas, elas têm uma reação imunológica causando aquela reação alérgica. Acontece que algumas doenças alérgicas, elas podem ser como gatilho, ter como gatilho uma causa psicológica. Por exemplo, se eu fico estressado, eu posso começar a me coçar porque eu já tenho uma dermatite, porque eu já tenho uma urticária. A criança que tem uma dermatite atópica, quando ela fica estressada, ansiosa, ela já começa a transpirar, ela pode coçar por causa da dermatite. Então ele pode ser um gatilho para uma crise, mas não é causa. Não existe causa de alergia a fator psicológico. Sempre tem um envolvimento imunológico acontecendo. Porque o dermatite é uma das coisas que as pessoas mais acabam se apegando a isso, né? Porque eu tive um estresse ou porque passou por algum fator que envolve o sistema psicológico aí, que acabou tendo uma urticária, tive uma dermatite, manchas no corpo. Não, ela já teria doença de base, ela já tem uma urticária, e aí no quadro de estresse ela pode aparecer algumas placas, algumas pápulas, mas ela já tem a doença de base. Não é o estresse que causou aquilo, ele pode só ser um gatilho para uma crise nova, mas não é a causa. E as dermatites, elas podem ser tratadas para que quando você tem algum tipo de distúrbio assim, elas não venham se desencadear ou não? Sim, existe o controle se for, por exemplo, uma dermatite atópica, o paciente começa a evitar a sudorese, evitar a transpiração, usar bastante um hidratante que vai proteger a pele. Então a gente vai orientando os cuidados que o paciente tem que ter para o controle. Igual o paciente que tem, por exemplo, uma urticária colinérgica, que é aquela que aparece quando a temperatura do corpo aumenta. A gente orienta a evitar o estresse, evitar o calor, quando começar a esquentar o corpo já tomar uma água gelada, já tentar se refrescar. Meu sobrinho tem. Então aí a gente vai orientando o que o gatilho pode causar de sintoma e para ele ir se controlando. Então depende da causa, a gente orienta as consequências. É engraçado porque fala assim, nossa, mas como que não vai suar? Ele começa a brincar, aí beleza, aí depois toma banho, some tudo. Baixa a temperatura do corpo, ela já resolve. Então a gente faz essa orientação. Muito obrigada, doutora Fernanda, adorei tê-la aqui no estúdio. É sempre um prazer ter vocês que sempre com muito carinho atendem o nosso convite e sempre respondendo a várias questões que o pessoal de casa tem dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Obrigada a você aí de casa pela audiência, pelo carinho. É sempre gratificante ter vocês aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct. Tenho também as redes sociais da doutora Fernanda.
Tudo que vocês precisarem de informações, pode ligar lá na Unimed. Ele sempre, com muito carinho, também vai encaminhar qual o profissional mais adequado para sua queixa. A gente até fez uma triagem aqui sobre qual profissional procurar. Em alguns casos, eles vão poder te indicar qual é o mais favorecido, não é mesmo, doutora? Exatamente. Um super beijo para vocês e até o próximo programa. Bateu aquela fome, o seu lugar é aqui no Árabes. O Árabes é um restaurante onde você encontra o que você quiser a qualquer hora. Isso mesmo, desde aquele café gostoso, um almoço executivo, salgados, esfirras e muito mais. A qualquer dia, de domingo a domingo, das 9 às 22 horas. Você pode se deliciar no espaço ou também pedir pelo delivery e degustar a melhor comida do Árabes. Você já conhece a Kim Brasil? Hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos benefícios que os associados Kim Brasil têm. Seu carro foi roubado? A Kim Brasil é a solução. Bateu seu carro em outro veículo? A Kim Brasil tem proteção para terceiros. Precisou de um guincho? A Kim Brasil é a solução. Associados Kim Brasil possuem descontos exclusivos nos postos credenciados. O prédio fica na rua Humaitá 155 em Catanduva. Venha fazer parte da família Kim Brasil. Faça parte você também da família Kim Brasil. Hoje estou aqui na New Car para apresentar essa loja para vocês. Uma loja que já está no mercado há mais de 10 anos, levando produtos com excelência para o seu lar, dona de casa, e também toda a linha automotiva. A loja conta com vários produtos de uso doméstico, sabão, detergente, amaciante, aromatizadores e também toda a linha automotiva, como solopão, detergentes automotivos, ceras, na versão de 1 litro até galões de 200 litros. A loja física fica na Avenida Catanduva, número 420 em Itajubi, e também conta com fabricação própria. A loja entrega para todo o Brasil na maior excelência e qualidade. Quer os produtos New Car? Então é só você pedir pelo telefone que está aqui no vídeo. New Car, facilitando a limpeza do seu dia a dia. Com tradição, qualidade e atendimento especializado, a Farmopatia Catanduva está há 35 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos homeopáticos e manipulados para saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento. Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido por uma equipe altamente qualificada, pronta para garantir atendimento personalizado e atender às necessidades de cada cliente. Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida é o compromisso da Farmopatia. Venha conhecer nossos produtos. Rua Pará, 771, no centro de Catanduva. Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530. Farmopatia Catanduva. Inovação, sustentabilidade e bem-estar. A campanha Show de Cupons Premiados oferece participação gratuita para associados e sorteará 90 vales compra de R$500 durante o ano, com sorteio de R$5.000 ao final da campanha. Uma ótima oportunidade para aumentar suas vendas e trazer clientes para a sua loja. O primeiro sorteio será dia 10 de maio. Compre o presente da sua mãe nas lojas participantes e ainda concorra a vales compra de R$500. Seja um parceiro do Sim Comércio, aproveite os benefícios e abra portas para novas possibilidades. Oi, Books.
Chegou o Taos, seu próximo SUVW. Volkswagen. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das Baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer, esquina das Baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais 970, esquina com a 24 de fevereiro. Telefones 3045-5539 e 99767-6757. Esquina das Baterias, é preço baixo todo dia.